Nesse vídeo eu quero ensinar vocês como ser notificado sobre oportunidades de investimento ali no momento certo, ou seja, como a gente consegue usar os alarmes que tem disponíveis ali na plataforma Profit Chart para nos auxiliar a maximizar os nossos resultados, auxiliar no nosso gerenciamento de risco, ganância, viagem, aversão à perda, enfim. Utilizar esses alarmes, seja de ativo, alarme de horário, de meta, notícia, correlação, estratégia, calendário econômico, enfim, diversos alarmes que vão nos auxiliar aí como investidores. Então a ideia é que o gerenciador de alarmes, né, que eu vou ensinar aqui para vocês, a gente consegue definir ali, por exemplo, um preço ou uma estratégia personalizada. Tem vários tipos, né? Mas, por exemplo, no caso do preço, a gente pode estabelecer um patamar de preço para um ativo específico e assim que o valor atingir aquele patamar, o sistema emite um alerta, seja visual ou sonoro, e nos informa ali por meio de uma notificação na própria plataforma. Então, é interessante, né, dependendo da estratégia que você vai estar utilizando, ou um alarme de estratégia mesmo, ou seja, você vai fazer uma configuração técnica, por exemplo, cruzamento de média móvel, um rompimento de uma linha de tendência, resistência, suporte, enfim, formação de um padrão gráfico, ou qualquer outra estratégia que você definir como critério, um gatilho ali para poder acionar o alarme. Então, quando essa condição for atendida, o sistema vai emitir esse alerta correspondente. Então, dessa forma, nós somos informados instantaneamente sobre a ocorrência desse evento no gráfico ali do ativo que a gente vai estar operando, possibilitando, né, uma ação mais rápida e oportuna com esses alertas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é útil para você, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque vai ter muito conteúdo daqui para frente sobre o editor de estratégias no Profit, automação e etc. Eu tenho certeza que essas ferramentas podem ser muito úteis para você que é investidor. Então, vamos lá ver na própria plataforma como configurar tudo isso. Então, nós vamos abrir o gerenciador de alarme para que nós possamos conhecer melhor as funções disponíveis aqui na plataforma, como criar, configurar e etc. Então, indo aqui em ferramentas e alarmes, vai abrir essa páginazinha aqui para nós. E a gente vai conhecer aí todas as funções disponíveis aqui na plataforma. Então, os alarmes que a plataforma disponibiliza são alarmes de ativo, estratégia, horário, meta, notícias, screening, correlação e calendário econômico. Então, vamos analisar aí um por um. Então, por exemplo, alarmes de ativos. Então, a gente clica aqui em novo alarme. E aí tem alguns campos para serem preenchidos aqui nesse tipo de alarme, nessa aba. Então, em primeiro lugar, você tem que escolher o ativo que você deseja ser notificado. Então, configurar aqui a condição também de gatilho para esse alarme. Tem vários gatilhos, por exemplo, rompimento, inversão, fechamento de candle, alarme da Petax, agressão e etc. Então, a gente consegue definir aqui qual que vai ser o gatilho desse alarme. Então, por exemplo, vamos deixar em rompimento mesmo, rompimento de preço ali. Então, mas lembrando que ele vai estar atrelado sempre a esse ativo que foi determinado e somente para esse ativo, tá? Tem que determinar também uma porcentagem de variação do preço-alvo a ser rompido. Então, aqui, ó, romper ao variar tantos por cento do preço-alvo. No caso 0, ele vai significar o rompimento no valor exato estipulado no parâmetro preço, tá? E aí já em outro caso, né, quando a gente coloca aqui outra porcentagem ali, o alarme ele vai ser acionado quando os valores se distanciarem de um determinado percentual a partir ali do preço especificado. Tá bom? Então, é uma condição de disparo um pouco mais sofisticada. Então, ele vai variar, é uma porcentagem ali do preço a partir desse campo aqui que você determinar. Lembrando que o 0 vai ser no valor exato, então. E aí, aqui você consegue determinar um som de disparo ali do alarme. Você vai selecionar o preço, né, a ser atingido ali para disparar. E a mensagem que você quer deixar ali que vai ser exibida quando ocorrer o acionamento do alarme, tá bom? Então, você pode deixar uma mensagem aqui para você. Bom, então eu vou inserir aqui o alarme. Ele já vem para cá, certo? E aí, se você clicar 2 vezes em cima, você consegue editar, né? 2 vezes aqui em cima do alarme, você consegue editar as configurações.
E aí você consegue deixar ele desabilitado, apesar de estar aqui configurado, ou vir aqui e habilitar esse alarme. Então aqui, no caso, é um alarme de rompimento, essa é a mensagem, a gente estipulou um preço ali e no ativo que nós determinamos. Lembrando que alarmes de rompimento, eles também podem ser configurados aqui no gráfico, tá? Ó, então, por exemplo, se nós colocarmos aqui uma reta de uma resistência, um suporte, enfim, e clicarmos em cima aqui com o botão direito, a gente consegue colocar aqui um alarme de rompimento. E aí reparem que ele já vem direto para cá, tá? Conforme o intervalo de tempo lá do teu gráfico, tá? Então ele já vai determinar isso daí com base nessa indicação aí que nessa reta, né, que nós colocamos nesse preço. Lembrando, gente, que vocês também conseguem configurar alarmes para ativos que estão no replay, mas tem que escolher o ativo específico no replay, tá? Então, na hora de escolher aqui o ativo, você vai escolher aqui o ativo em replay, tá? Então, só adicionar o replay e selecionar o ativo para poder configurar aqui e com as indicações ali do alarme. O próximo alarme que eu quero mostrar para vocês é o de horário. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Também um novo alarme. Esse é um alarme comum mesmo, de relógio. Então, você vai selecionar o horário que você deseja visualizar a mensagem, que fecha ali, por exemplo, a posição. Você escreve aqui no campo mensagem uma mensagem. Então, vamos supor, né? Fecha a posição. E aí, você vai determinar um som também aqui pro seu alarme e especificar uma cor ali para essa mensagem. É um alarme comum mesmo de relógio. E aí, você seleciona se quer repetir diariamente ou não essa configuração. E aí, você consegue só inserir aqui e já vai estar o alarme aí habilitado. Então, você consegue analisar os alarmes que vão estar habilitados, ou se você desabilitar, você consegue analisar os que estão configurados, mas desabilitados. Então, o próximo alarme que eu quero mostrar aqui para vocês é o alarme de metas. Então, esse alarme, ele vai estar relacionado ao cumprimento de objetivo de lucro ou perda, tá? Também vai auxiliar aí no gerenciamento de risco. Então, não correr o risco de ter o viés de aversão à perda ou até a ganância. Então, a mensagem aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, siga o gerenciamento. Siga o gerenciamento, vamos supor. E aí, você vai definir se vai reativar o disparo ou não, tá? Então, aqui, por exemplo, o objetivo seria o lucro, né? Ou o limite de perda. Então, você vai selecionar o tipo de alarme, qual que é o valor aqui, né, que você vai estar colocando, o som e uma cor específica aí para essa mensagem. Então, por exemplo, eu quero limitar uma perda. Então, eu vou colocar qual que é o valor. Então, vamos supor que é R$500, enfim. E aí, eu quero ser avisado aí com essa caixinha e com essa mensagem. Então, eu vou inserir o alarme. Aqui, ó, ele vai estar habilitado. Então, quando atingir esse valor de perda, eu vou receber essa mensagem. O próximo que a gente vai analisar são os alarmes de notícias. Então, novo alarme. E aqui, basicamente, o gatilho para esse alarme ocorrer são as notícias, as publicações de notícias para um determinado ativo. Então, você vai escolher a relevância da notícia, então alta, média ou baixa. Qual ativo você vai estar trabalhando, então você escolhe aqui o ativo. Então, por exemplo, você escolhe o ativo que você vai estar trabalhando, a agência de notícia que você vai estar querendo receber, as categorias ali que você deseja e tem filtros também. Então, por exemplo, eu quero definir palavras-chave. Então, você define aqui as palavras-chave que te interessam, e adiciona, e aí você define um som e a cor ali da mensagem. Então, você vai receber e ser notificado sempre que essas notícias com as palavras-chave que você definiu, conforme a relevância e a agência,
forem divulgadas, você vai ser alertado aí sobre essas notícias. E o próximo alarme aqui é o de correlação, que a gente vai correlacionar dois ativos. Então, basicamente, o que tem que fazer aqui? Então, você vai selecionar um ativo nesse campo long e um ativo nesse campo short. Então, por exemplo, vou relacionar os que aparecerem aqui. Então, Petro com... Só um exemplo, tá, gente? Então, aqui, qual que é o objetivo? Você vai colocar o sinal de operação. Então, por exemplo, quando o primeiro ativo for igual ao segundo, menor, menor igual, maior, etc. Então, você vai definir aqui qual que é o tipo de correlação que você quer vincular ali aos dois ativos, tá? Depois, o período também que você quer realizar essa análise, o som do alarme e a cor da mensagem que vai dar o disparo ali do alarme. E aí, depois de configurado, você clica em OK e aí ele já vai fazer essa correlação entre os dois ativos que você escolheu com o sinal ali de operação lógica. No caso aqui, a gente selecionou o igual e ele já vai realizar aí o disparo. Bom, então o próximo alarme que a gente vai analisar é o alarme de estratégias. Então, quando a gente clica aqui em novo, nós temos algumas estratégias padrões já implementadas aqui na plataforma, como cruzamento de média exponencial, IRF, enfim, algumas regras já prontas, né, digamos assim. E aí você consegue definir aqui mesmo nesse campo. Por exemplo, se eu for trabalhar aqui com fechamento, volume, quantidade, abertura, máxima e mínima, você consegue identificar aqui ou alguns indicadores também. E aí, você vem aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira trabalhar com o fechamento atual, maior ou maior igual, você define aqui o operador lógico, do período anterior ou 2 períodos anteriores, e aí você define aqui a sua regra. Cria a estratégia, então vou colocar aqui fechamento anterior, e ele já cria a estratégia aqui imediatamente. E aí você vai definir aqui o ativo que você vai estar trabalhando, depois o intervalo, o período, então vamos supor que eu queira trabalhar com um gráfico do tipo Renko em 2 períodos ou por minuto, você define aqui o que você vai estar trabalhando. Então vamos supor que seja minuto, 5 minutos, enfim. E aqui, em termos de notificação, qual que é a diferença? Você pode ser notificado ao satisfazer a condição ou ao fechar o candle. Por quê, né? Essa condição que você estabeleceu, ela pode ser satisfeita ali durante a formação do candle, ali nos 4 minutos, por exemplo, mas ao fechar esse candle, ela não estar mais válida. Então, ele não vai notificar se você colocar essa condição ao satisfazer, ao fechar o candle, né? Porque ele só vai mostrar essa notificação se a condição ainda for válida nesse momento aqui que o candle fechar. Ou ele vai te notificar assim que a condição for satisfeita. Então, tem essa opção aí para você de notificação. Depois você define um som e já insere ali o alarme. Lembrando que aqui você tem algumas limitações em termos de estratégias. Agora, se você usar o editor de estratégias, lá existe uma função, que é o alert, que você consegue disparar uma função de alerta. Eu não vou me concentrar muito nesse vídeo em nenhuma estratégia em específico, vão ter vídeos específicos aqui no canal só para isso. A questão aqui é que você consegue definir uma estratégia, eu vou só mostrar um exemplo, e usando aí, criando esse alerta com a função alert. Bom, então a ideia aqui, como eu disse, não é mostrar em si a estratégia, mas só para vocês entenderem como é feito, aqui eu tenho um código do indicador MACD e só para vocês entenderem a função em si, a função alert aqui, ó, para alarme, tá vendo? Então, ela vai disparar uma notificação de alarme com base naquilo que você estipular ali no código. Então, você vem aqui, por exemplo, se a condição que eu coloquei for satisfeita, não vou entrar em detalhes aqui, mas depois eu vou lançar vídeos, né, específicos sobre códigos. Então, emite aí um alarme
aí eu especifiquei a cor aqui, né? Você consegue colocar qualquer cor. Então, a função seria esse alert. E aí ele vai disparar um alerta com base no seu código. E aí uma última informação muito importante é que toda vez que você fizer alguma alteração na estratégia, vai ser preciso desabilitar e habilitar novamente ali o alarme para que seja alterado de fato e você garanta que essa modificação foi realizada. Ou você também pode excluir e inserir novamente ali aquela estratégia. Agora, caso você queira filtros diferentes ali para filtrar diferentes ativos que satisfaçam uma determinada condição, então ao invés de você usar o alarme de estratégia, que é configurado para um ativo específico, como a gente viu aqui, eu indico você assistir o outro vídeo sobre screening que vai atender esse requisito. Então você filtra conforme uma estratégia específica vários ativos. Então eu espero muito ter contribuído, a gente se vê aí nos próximos vídeos, já deixa seu like, se inscreve no canal e até lá!